E a gente vai começar então hoje falando sobre Noé. Noé é um personagem bem conhecido, né? Todo mundo conhece a história de Noé. E a gente vai aprender com Noé sobre a fé para permanecer firme diante das opiniões contrárias. Fé para permanecer firme diante das opiniões contrárias. A gente vai ver lá em Hebreus 11:7, se você tiver com a sua Bíblia aí, pode abrir. Hebreus 11 é um capítulo da Bíblia conhecido como, em algumas Bíblias tem lá no título, né, os heróis da fé. Por quê? Porque Hebreus 11 lista ali vários personagens da Bíblia, várias pessoas, vários homens e mulheres como eu e você, que viveram uma vida de fé, viveram uma vida baseada na fé em Deus. Nessa fé que é a fé correta, verdadeira, que é confiar, obedecer e agir dentro do plano de Deus. E Noé foi uma dessas pessoas. Então vamos ver o que nos diz aí Hebreus 11:7. Eu estou lendo aqui na Bíblia a mensagem, ok? Então pode estar um pouquinho diferente da sua tradução aí. Hebreus 11:7 nos diz o seguinte: pela fé, Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, sua família foi salva. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Como consequência, Noé tornou-se íntimo de Deus. Então a gente conhece a história de Noé. Você sabe que Noé estava lá tudo bem, tranquilo na casa dele, vivendo a vida dele, e Deus apareceu a Noé e falou: Noé, constrói um grande barco, porque eu vou enviar um grande dilúvio na terra, uma chuva como nunca existiu. E se a gente for ver lá na Bíblia, em Gênesis 6,15, fala um pouco do tamanho desse barco. Era uma coisa assim gigantesca, ó, só para você ver, ó, 133 metros de comprimento. O barco tinha 133 metros de comprimento, por 22 de largura, por 13 de altura. Muito grande, né? Um barco assim realmente gigantesco. E tem algumas coisas interessantes na história de Noé para a gente observar. A primeira, que é o seguinte: Noé com certeza levou vários anos para construir esse barco, né? Hoje em dia, com todos os equipamentos que existem, com toda a tecnologia, com certeza demoraria aí no mínimo um ano para mais para ser construído esse barco, né? Com essas dimensões de 130 metros de comprimento, 13 de altura, muito grande. Então, a gente tem que entender que Noé levou muito tempo para construir esse barco. Essa informação é importante porque a gente vai aprender aqui hoje. Então, Noé largou tudo que ele estava fazendo da sua vida, atendeu por um ato de fé aquilo que Deus mandou ele fazer, ele começou a construir aquele barco e levou muito tempo, muitos anos da sua vida, fazendo aquele barco. Uma outra informação importante também é que Noé morava numa região desértica, onde praticamente não chovia. O texto da Bíblia fala que Deus mandou Noé construir um barco em terra seca. Ele não estava perto de um grande mar, ele não estava perto de um rio gigantesco, ele estava num lugar que é desértico, onde praticamente não chovia. Então imagine, ele dedicou vários anos da sua vida para construir um barco, porque havia um dilúvio, mas ele morava num lugar onde nem chovia. Então olha a fé de Noé, olha a confiança dele, olha a obediência dele. E terceira questão importante, e que pode falar muito comigo e com você, é que Noé certamente ele foi ridicularizado. Com certeza, a Bíblia não fala isso, não detalha isso. Mas é só a gente usar a lógica que a gente vai imaginar isso. Um cara construindo um barco gigantesco num lugar onde não chovia. Imagine ele lá, construindo, batendo, pegando madeira, tal, fazendo. Passavam os vizinhos dele, os conhecidos, dizendo: o que você está fazendo aí, cara? Estou construindo um barco. Um barco? Pô, mas grande, né? Para quê? Não, é que vai vir um dilúvio, Deus me disse. O que o pessoal vai falar? Você é louco, cara. Você está maluco. Você é louco. Aqui não chove nada, como é que vai vir dilúvio aqui? Então Noé, certamente, ele foi ridicularizado. Isso é muito difícil para a gente.
Por quê? Porque eu e você, o ser humano, ele tem um desejo, ele tem uma necessidade de pertencer a um grupo. Ele tem uma necessidade de aceitação, a gente precisa ser aceito. E Noé, certamente, ele não foi aceito pelos seus amigos. Ele não foi aceito pelas pessoas que estavam próximas dele. Certamente ele foi ridicularizado. Mas o que fez Noé continuar firme? Ele permaneceu firme porque ele pôs a sua confiança em Deus, no que Deus disse a ele, não no que as outras pessoas falavam para ele. Isso faz toda a diferença na nossa vida. A fé dele em Deus, a confiança no que Deus havia falado para ele, o levou a continuar a fazer aquele barco, mesmo as pessoas sendo contra, mesmo pessoas falando: Noé, você é louco, Noé não faz isso, você está gastando tempo da sua vida, você está gastando recurso, você está gastando sua energia. Mas ele permaneceu firme. E com a gente, será que não acontece a mesma coisa? Você é um cristão, você está tentando viver uma vida com Deus, e tanta gente chega para você: você é louco, cara, vê lá, larga esse negócio de igreja, larga esse negócio de Jesus, faz isso não. Às vezes não acontece isso, e a gente precisa ter a nossa fé firme, para continuarmos confiando, obedecendo e agindo, dentro do que Deus determinou para nós, dentro do que Deus tem planejado para mim e para você. E isso é muito verdade, gente. Por quê? Porque, infelizmente, a gente está dentro de um sistema, de uma cultura dominante que é totalmente contrária aos conceitos cristãos, totalmente contrária ao que Jesus nos ensinou. Não é verdade? Sim ou não? Não é? Então a gente pode dizer que ser cristão é viver na contramão do sistema. Não é isso? Já vieram aí várias tribos, várias galerinhas querendo ser anarquista, querendo ser contra o sistema. O cara era punk, era não sei o quê, blá, blá, blá. Na verdade, o cara era um pouquinho revoltado. Contra o sistema mesmo implantado hoje no mundo, quem é contra mesmo é o cristão de verdade. É o que nos diz aí a palavra de Deus, em 1 Coríntios 1,18, desculpa. Está aí na tela também para você acompanhar. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo. Mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então, para muitas pessoas, estar aqui num domingo, 7h30 da noite, dedicar 1 hora, 2, 3 horas na semana para reservar exclusivamente para encontrar outros cristãos, para cantar, para celebrar, para ouvir a palavra de Deus, para muitos isso é loucura, é perda de tempo. Mas para nós que vivenciamos isso e entendemos o que é viver uma vida com Deus, o que é sentir a presença de Deus, o que é ser dirigido por Deus, isso é experimentar o poder de Deus na nossa vida. Então nós somos chamados, assim como Noé, a permanecermos firmes, a usarmos a nossa fé para permanecermos firmes, mesmo se as opiniões são contrárias, mesmo se o sistema diz para a gente que a gente deve viver de uma outra forma, a gente vai contra o sistema, a gente quer viver na forma como Jesus nos disse, não na forma como essa cultura dominante nos coloca. E tem várias situações no nosso dia a dia, várias situações na nossa vida, em que a gente se vê diante desse dilema. Os nossos amigos, a nossa família, os nossos conhecidos querem nos conduzir ou nos influenciar por um caminho que a gente sabe que não é o que Deus tem para nós. Trouxe alguns exemplos para a gente. Primeiro, aconteceu uma situação com você, te feriram, te machucaram. O que o mundo fala, a cultura fala? Dá o troco, é seu direito. Te machucou, te feriu? Vai lá e dá o troco, é o seu direito. Mas o que Jesus nos ensina? Colossenses 3,13 nos diz o seguinte: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Enquanto a cultura fala, te feriu, vai lá e fere também. Te machucou, machuca também. Jesus ensina o quê? Não, perdoe. Assim como eu te perdoo, você perdoa. E Jesus me perdoa todos os dias. Todos os dias eu faço alguma besteira. Todos os dias você faz alguma besteira. Pode ter certeza.
Se não faz, fala. Se não fala, pensa. E Ele está disposto a nos perdoar todos os dias. Então, quem sou eu para não perdoar o outro? Então, gente, é preciso ter fé para perdoar. É preciso ter fé, é preciso confiar, é preciso obedecer para perdoar, para ir contra o sistema, para ir contra eu mesmo, né? Porque tem horas que a pessoa nos fere que dá vontade de chegar lá e virar a mão na orelha. Mas como eu vivo uma vida dirigida por Cristo, eu não vou fazer isso. Vou deixar Ele me controlar, vou perdoar, vou viver uma vida diferente. Uma outra situação que acontece, muito comum, né? Faça o que vier na cabeça. Dá PT, bebe, faz loucura, fique louco. O importante é curtir o momento. Não é isso que é falado por aí? Não é isso que a gente vê nas propagandas de televisão? Você tem que curtir o momento, aproveite. A vida é assim mesmo, a vida é para curtição. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Eclesiastes 11, 9, a parte B. Faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração. Mas lembre-se de uma coisa: Deus o julgará por tudo o que você fizer. O que esse versículo quer dizer? Esse versículo está nos lembrando que tudo na vida tem consequência. Tudo na vida tem consequência. E é comum a cultura dominante nos falar: curta o seu dia, curta a vida, como se não houvesse amanhã, nos enganando, querendo nos fazer esquecer que tudo tem consequência. E a Bíblia fala: ok, aproveite, curta, mas lembre-se, Deus vai te julgar por tudo isso. Ou seja, tudo vai ter consequência. Então é preciso ter fé, gente, para muitas das vezes abrir mão de algumas coisas, abrir mão de alguns desejos, abrir mão de algumas vontades, mesmo quando a galera está me falando, mesmo quando os meus amigos, minhas amigas, minha família, não, vamos fazer, vamos assim. Eu falo: não quero, não vou. Por quê? Porque eu estou prezando o meu relacionamento com Deus. Eu estou priorizando o meu relacionamento com Deus. E se isso vai prejudicar o meu relacionamento com Deus, eu não vou fazer, eu não vou entrar, eu não vou falar, eu não vou agir daquela forma. E uma terceira situação: se apegue a uma religião, não importa qual, todos os caminhos levam a Deus. Vá a uma igreja de vez em quando, isso é o suficiente. Não é isso que a gente vê por aí? Não é isso que o sistema fala, que a cultura dominante fala? Que você tem que ser um religioso, que se você for na igreja de vez em quando já é o suficiente para você se aproximar de Deus. Não importa qual religião, porque todos os caminhos levam a Deus. Mas na verdade não é isso. Olha o que Jesus nos disse em João 14, 6. Jesus falando: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. E tem muita gente que vai nessa onda da cultura e não, o importante é você ter uma religião, todos os caminhos levam a Deus, e a pessoa está sendo enganada. Ela acha que está se aproximando de Deus, mas ela está se distanciando, porque não é a religião que salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A vida não está na religião, a vida não está na igreja, a vida está em se entregar a Jesus. E como é difícil às vezes a gente fazer isso. Porque o ser humano, o homem, quando ele está cego, quando ele está longe de Deus, ele vai vivendo a vida e acha que está tudo bem, que está tudo ótimo. E ele não quer se render, ele se esquece que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Não, o caminho, a verdade e a vida não está na religião, não está nas boas obras. Então, é preciso ter fé para entregar a vida a Jesus, para se deixar ser conduzido por Jesus. Isso sim, esses exemplos que eu dei, isso é contra a cultura total. Né? Não é o cara levantar o cabelo, pintar de vermelho, isso daí é muito pouco. Contra a cultura mesmo é isso aqui. É você perdoar quando o outro te ofende. É você se entregar a Deus e se deixar ser dirigido por Ele. É você saber dizer não para algumas coisas, ter liberdade para dizer não para algumas coisas, porque sabe que aquilo não é bom para você, que não é o propósito de Deus para a sua vida. Então a gente precisa ter fé. E é maravilhoso que quando a gente toma essa decisão de fazer essas escolhas e de viver baseado na fé, mesmo quando estamos indo contra a opinião de outros, contra a influência de outras pessoas,
essa decisão que nós tomamos tem consequências positivas na nossa vida. Foi o que aconteceu na vida de Noé também. Então, gente, é preciso fé para se manter firme na contramão do sistema. E na vida de Noé, a gente percebe, aqui no versículo 7 de Hebreus 11, alguns resultados, algumas consequências dessa decisão de obedecer a Deus, de se manter firme, mesmo quando as opiniões são contrárias. A primeira delas é a seguinte: outras pessoas são abençoadas pela sua decisão. Olha lá o versículo, pela fé Noé construiu um barco na terra seca. Ele havia sido avisado de que algo não podia, ele havia sido avisado de algo que não podia ver e agiu apenas com base no que foi dito a ele. O resultado, sua família foi salva. Então, porque Noé não ligou para as pessoas que ficaram zombando dele, zoando da cara dele, ele permaneceu firme, com fé no que Jesus, no que Deus havia falado para ele, a família dele foi salva. Então, a mesma coisa acontece comigo e com você. Quando nós permanecemos firmes e tomamos a decisão de andar com Cristo, as pessoas que estão ao nosso redor, a nossa família, os nossos amigos, eles são abençoados também. Porque Deus nos abençoa, porque nós recebemos aquilo que Deus tem para nós e automaticamente essas pessoas também são abençoadas. Segundo resultado que a gente vê aqui na vida de Noé é o seguinte: você se torna uma referência e influencia a outros. Olha o que está falando a continuação do versículo. Seu ato de fé estabeleceu uma linha divisória entre a maldade do mundo descrente e a justiça do mundo que cria. Porque, na verdade, gente, aqueles exemplos que eu dei, tem muita gente que gostaria de fazer o certo, que é aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, mas às vezes não consegue. E você vai lá e fala: não, eu vou fazer desse jeito, eu vou seguir o que Jesus me ensinou. Pode ser que naquele primeiro momento as pessoas continuem falando: ah, cara, isso é louco, para com isso. Mas depois, quando elas encostam a cabeça no travesseiro e começam a pensar: poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? Qual é o sentido da vida? Certamente a sua vida vai servir de exemplo para aquela pessoa. Ela vai falar: poxa, o fulano tomou uma decisão certa naquela hora. Mesmo todo mundo falando para ele não fazer daquele jeito, ele permaneceu firme no que ele acredita. Ele permaneceu firme na sua fé em Deus. E você acaba se tornando uma referência e acaba influenciando essas pessoas. Não existe maneira melhor de você influenciar pessoas do que pelo seu exemplo. O falar é importante, mas o exemplo, a sua vida, não tem forma melhor. E o terceiro resultado é que você se aproxima mais de Deus. Está no final do versículo ali, que fala o seguinte: Noé tornou-se íntimo de Deus. Por ter permanecido firme, por não ter se importado com o que as pessoas estavam falando, Noé se tornou íntimo de Deus. Então eu e você também, quando nós permanecermos firmes, quando nós permanecemos firmes, colocando a nossa fé em ação, confiando, sendo obedientes, nós nos aproximamos mais de Deus. E não existe nada melhor do que ser íntimo de Deus. Não existe nada melhor do que você sentir Deus dirigindo a sua vida. Você olhando para trás e ver cada passo que você deu e Deus te orientando, Deus te conduzindo. Não existe nada melhor do que você olhar para trás e você ver que você fez algumas besteiras, que você fez umas burradas, mas que Deus te ajudou a consertar, que Deus mudou a direção da sua vida. E hoje você está próximo de Deus, e hoje você está sendo conduzido por Deus. Então, irmãos, obedecer a Deus, confiar, andar numa vida de fé, mesmo diante das opiniões contrárias, do que dizem contra o que a gente acredita, tem resultados positivos, tem consequências maravilhosas na nossa vida. Mas para isso, a gente precisa estar comprometido com Jesus. Porque existe uma diferença entre envolvimento e comprometimento. E tem muita gente que só está envolvida com Jesus. Jesus não quer o nosso envolvimento, Ele quer o nosso comprometimento. O envolvimento é a porta larga, é a porta grande, é fácil de passar por ela. O envolvimento é vir aqui uma vez, 2 vezes na semana, é fazer uma oração de vez em quando,
é ler uma Bíblia às vezes. Você está envolvido com Jesus. Mas para permanecer firme, para ter essa vida de fé, a gente precisa estar comprometido. Comprometido é aquele que, não importa a situação, não importa as circunstâncias, eu estou com Cristo. Todo dia eu busco um pouco mais dele, todo dia eu falo com ele, todo dia eu leio um pouco da sua palavra. Eu venho aqui com o intuito de aprender mais, de me aproximar de outras pessoas que também pensam da mesma forma, que também querem aprender mais de Jesus. Tem uma analogia que é feita entre a galinha e o porco. Fazer o café da manhã. Quem que é o comprometido, quem que é o envolvido? A galinha, ela dá os ovos, e o porco, ele dá o bacon. Quem que está comprometido, quem que está envolvido? A galinha, ela dá o ovo lá para ela, aquilo. Ela deu o ovo hoje, amanhã ela põe mais ovos e por aí vai. O porco, ele tem que dar a sua pele. Ele está envolvido, ele está comprometido, melhor dizendo. A galinha está apenas envolvida, o porco está comprometido. Então, como que nós estamos? Talvez está faltando para a gente esse comprometimento. Talvez eu não tenha vivido essa vida de fé, de confiança, de obediência, de ação com Deus, porque eu não estou comprometido ainda. Mas o desafio para nós nessa noite é nos comprometermos. É fazermos isso que nos diz aqui Atos 5:29. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não importa se as outras pessoas estão falando, você é louco, cara, para com isso, você está perdendo tempo. Você fala, não, eu tenho certeza. Eu conheço Deus a quem eu confio. Eu conheço Deus a quem eu obedeço. Por isso eu vou continuar a minha caminhada de fé. Eu vou continuar confiando, eu vou continuar seguindo o que Jesus tem para mim, os propósitos de Deus para a minha vida. Mas eu preciso estar comprometido. Você precisa estar comprometido. Nosso desejo aqui na Life não é só que você esteja envolvido, é que você esteja comprometido com a gente aqui também, mas principalmente e acima de tudo, comprometido com Jesus. Comprometido com Jesus. É o seu compromisso com Ele que vai mudar a sua vida. É o meu compromisso com Ele que vai mudar a minha vida. É o nosso compromisso com Ele que nos vai permitir viver uma vida de fé, mesmo diante das opiniões contrárias. Amém, irmãos?